E aí, pessoal? A gente prometeu trazer conteúdos diferentes e a gente está fazendo isso. E hoje eu vou contar uma história para vocês da importância do CDD na relação dos reforços do Grêmio, análise de desempenho e uma nova conduta, uma nova história. E eu vou mostrar para vocês em cima de um vídeo do André Henrique, o novo reforço do Grêmio, que foi contratado e anunciado ontem. Mas aqui nós vamos mostrar para vocês como é o funcionamento, como era e como é da influência do CDD na relação com os reforços do Grêmio. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Antes, Supermercados Vieser, há mais de 35 anos, em Canoas, em um segmento tão importante para a nossa sociedade. Conheça o Super Vieser, o seu atendimento personalizado, uma empresa totalmente familiar, suas promoções, suas ações. Não deixe de conhecer as lojas do Super Vieser em Canoas. Ele é parceiro aqui deste espaço. Gente, a nova forma de contratar. Durante muito tempo, como era o funcionamento? Ou tu conhecia o jogador, os dirigentes, os executivos, não interessa. Ou tu recebia oferecimentos de empresários com DVDs, com VHS ainda no meu tempo. E a partir dali tu escolhia, eu quero esse, vamos lá, qual é o negócio, como é que é o negócio. E as coisas funcionavam. A partir de um determinado momento, a gente começou a ver uma mudança para o Grêmio ser mais proativo. Então tu tinha um departamento, isso inclusive foi criado lá no meu tempo ainda, faz bastante tempo, tô velho, onde o Grêmio era proativo. O Grêmio analisava o mercado, criava um radar de olheiros, fazia análise de desempenho e oferecia para a comissão técnica jogadores que pudessem se enquadrar no esquema tático. Isso por vezes foi usado, por outras vezes não foi usado. Mas ontem o Grêmio contratou um jogador chamado André Henrique, que jogou no América de Minas, no Marcílio Dias e estava indo bem lá no Hercílio Luz. Aí o sujeito olha e diz, porra, como é que os caras descobriram um jogador desses, cara? Que tá num mercado menor, que é o mercado do futebol catarinense, que tá aí com dificuldades, os times principais de Santa Catarina, e que tá num clube menor de Santa Catarina. O que faz o Grêmio trazer esse jogador? E aí vem a ideia do nosso conteúdo. O nosso conteúdo aqui, a ideia de fazer análise de desempenho, é uma ideia que eu já tenho há algum tempo, para tu entrar, mostrar dentro do meio do futebol como é que é o funcionamento. E aí então a gente criou a brincadeira do CCD Metaverso, que nada mais é do que um analista de desempenho, uma conta no iScout e uma análise muito, mas muito profissional deste trabalho, que é analisar desempenho de jogador, com números, com estatísticas e, claro, com mapas de calor e todas as ferramentas que o futebol te permite hoje. Então, isso que a gente propôs aqui. E agora, nós vamos passar para vocês a análise de desempenho deste jogador, que muitas vezes ela é feita pelas comissões técnicas dos próprios times. Por exemplo, o iScout do Grêmio, ele é uma ferramenta que é colocada pelo próprio Grêmio, pelos profissionais do clube, que analisam o desempenho de todos os atletas e depois jogam para dentro do iScout, que é uma ferramenta para análise de todos os mercados do futebol, de empresários, de dirigentes, dos próprios treinadores. E aqui a gente vai fazer uma análise de desempenho deste jogador. E você vai entender por que o Grêmio contratou. E como que foi importante a indicação do CDD do Grêmio na realização do negócio de um jogador tão desconhecido do grande mercado. O Grêmio foi no interior de Santa Catarina buscar um jogador para ser reserva do Luizito Soares. E esse vídeo que você vai ver agora, do nosso CCD Metaverso, da nossa análise de desempenho, mostra por quê. Fique com o vídeo
do nosso Brunão, nosso analista de desempenho aqui do canal CCD Metaverso. E entenda, não deixe de ver, gente. Não deixe de ver. Não deixe de ver esse vídeo. Você vai entender por que ele teve a indicação para jogar no Grêmio. Fala CCD, fala pessoal, tudo certo? Vamos de análise aqui no CCD Metaverso e o jogador que nós vamos analisar hoje é André Martins, o novo contratado pelo Grêmio. Hoje pegou todo mundo de surpresa, né? Mas a gente vai aprofundar mais sobre esse jogador. Ele teve passagens pelo Capivariano do interior paulista, pelo América Mineiro, categorias de base, voltou ao Capivariano no ano passado. Neste ano atuando pelo Hercílio Luz durante o Catarinense, teve 1.036 minutos, 14 jogos e 4 gols anotados, chamando a atenção do departamento de futebol do Grêmio. Na análise estatística dele, a gente percebe que nessa temporada, a atual temporada, ele atuou principalmente como a referência do ataque e no último jogo como um armador da equipe, caindo mais pelo lado esquerdo. Quando a gente para analisar as finalizações dele, a área que foram essas finalizações, principalmente dentro da grande área ofensiva e algumas finalizações de fora da área, poucas, e caindo para o lado esquerdo do ataque. Centro-esquerdo, digamos assim. Quando a gente aprofunda essa análise das estatísticas dele de finalizações, a gente consegue visualizar onde que ele finaliza no gol, em que direção no gol, quando tem estatística de aproveitamento de finalização, aquele chute que foi em gol. E é interessante porque ele busca os cantos. Então, apesar de ter alguns chutes no centro, tem muitas finalizações nos cantos. Analisando de onde que partiram os dribles dele, como ele atuou principalmente como a referência do ataque, jogador mais centralizado, muitos dribles de dentro da área, principalmente. Só o anterior ali, como o último jogo dele pela equipe, ele teve 2 dribles de fora da área. Mas a gente conseguiu perceber, né, no mapa que, principalmente no restante dos jogos, foram dribles de dentro da área. E parando para analisar a temporada anterior dele, olhem como ele, no mapa de calor dele, ele atuou muito fora da área. E no nome da posição, como o LW, seria o ponta esquerda, LAMF, seria um meia armador caindo pela esquerda, meia atacante caindo pela esquerda. É muito forte no mapa de calor dele, essa presença dele ofensiva pela esquerda. Agora mais aprofundado, esse posicionamento dele a gente vai ver partida por partida no ano passado. Como que ele cai bastante pela esquerda. Então é um jogador que consegue desempenhar essa função que ele vinha fazendo nesse ano, a referência do ataque, mas se for preciso para sair do ataque, ser um jogador que vai recompor, que vai participar dessa armação pelo lado esquerdo do ataque, é um jogador a se desenvolver. E nas mãos do Renato a gente pode visualizar que é um jogador que tem muito a evoluir pela idade que ele tem. E olha como é interessante também, como o aproveitamento dele de finalizações no ano passado se mantinha parecido com o de finalizações dessa temporada. Então foi um jogador que chamou a atenção do Hercílio Luz e depois, agora, durante esse ano, chamou a atenção do setor de captação do Grêmio, do setor de análise de mercado do Grêmio e departamento de futebol, analisando os dribles dele da temporada passada. Como ele é um jogador que atuou muito fora da área, olha que interessante esses dribles dele tentados pelo lado esquerdo ofensivo. Em alguns jogos ele não obteve sucesso, como a gente pode visualizar. Em outros ele teve sucesso mediano e sempre pelo lado esquerdo. A gente percebeu ali, né, no mapinha. Pegando outros jogos também, ele já caiu mais por dentro, mais pelo setor central do campo, mas próximo da área. Um jogador então que consegue desempenhar essas funções pelo lado esquerdo, referência e saindo da área. Novamente, ó, na entrada da área a gente tem ali o pontinho azul. O André é um jogador de minutagem interessante nas últimas 2 temporadas. Já nessa temporada ele fez quase todos os minutos que ele jogou na temporada passada. Como vocês podem visualizar aqui no centro da imagem, na data de nascimento do André, ele é um jogador novo que só completa 22 anos ao final dessa temporada.
E pelo que a gente viu anteriormente, e aqui a gente está visualizando no mapinha do campo, ele é um jogador que tem uma inteligência para atuar em diversas funções e tem muito a se desenvolver nas mãos de Renato Portaluppi, aproveitar as chances, aproveitar as dicas de Soares e esperamos que ele traga frutos ao tricolor. Não é mesmo, pessoal? Um abraço!